A Macieira, audiobook, novela áudio, capítulo 8. O Carlos estava então dentro do seu saco-cama e do seu Vivi, cerca de 1 quilómetro para o lado do porto, afastado da estação de caminhos de ferro da Trofa, na linha que liga entre a estação de São Bento no Porto e depois todo o complexo que passa por Nine, Guimarães, e depois segue para Barcelos e acaba por terminar em Valença, na fronteira com a Espanha. Ora, o Carlos estava na noite de segunda para terça, parecia impossível como tanto se tinha passado em tão pouco tempo, e o Carlos tinha fugido basicamente do quartel dos bombeiros da Trofa, onde tinham aparecido soldados portugueses que tinham entrado em combate com os americanos, sendo o desfecho desse combate, basicamente, por aquilo que o Carlos tinha percebido, um empate. Mas os próprios 4 soldados que tinham chegado ao quartel dos bombeiros da Trofa não tinham noção de muitos dos seus companheiros, e o Carlos tinha fugido por causa da cena da vigilância de drones, etc. Ok. Ou da possível vigilância de drones, etc. Bem, com certeza haveria sobreviventes de um lado e sobreviventes do outro. No entanto, os Estados Unidos tinham perdido um helicóptero Black Hawk, quase certeza abatido por não diria um Stinger, mas possivelmente até um lançador LAW. Light Anti-Tank Weapon. Ora, basicamente, o Carlos estava agora deitado e tinha arranjado um sítio fixe ao lado da linha do comboio, fora portanto, do alcance dos limites da linha, onde poderia ser apanhado por um comboio. O seu Vivi era verde e ele cortou algumas folhas e assim colocou por cima e estava na altura de adormecer. Ainda tinha alguma esparguete, um bocadinho de feijão, mas ainda tinha cerca de 3 a 4 cubos que lhe permitiam aquecer ou ferver água para 3 refeições. As condições da água que ele tinha para aí meio litro de água, que tinha sido purificada com uma pastilha purificadora. O sabor era um bocado como era esperado, o estilo quase como um toquezito de lexívia, mas era potável, ótimo. A nível de vitaminas, o que o Carlos tinha e era uma mais geral, não eram tão boas como as vitaminas que tinha deixado em casa, porque tomava específicas. Esta aqui era mais um complexo geral. Os músculos doíam, o Carlos estava cansado. Fazer fogo podia ser perigoso, havia imagens técnicas. Fazer fogo ou até acender o fogão para fazer esparguete e assim colocá-lo-ia numa posição mais complicada. Depois tinha também que pensar nas suas condições de luminosidade. Estava a fazer as coisas com um light stick verde, uma cam light, uma luz química daquelas que se parte e agita-se e dá luz. Teria luz para mais umas
ali para mais uma luz pequenita, que foi aquela que eu... Pequenita, quer dizer, não muito brilhante, mas que lhe permitiu fazer 1 km debaixo da... basicamente de uma manta de emergência com uma tarpe por cima. Uma tarpe é uma lona. Bem, e o Carlos estava muito cansado e doíam-lhe os músculos quando parou muito. Decidiu tomar um Benuron 500 por causa dos músculos. É normal, sabia que era normal, tinha parte do seu conhecimento sobrevivencialista, sabia que era normal pessoas que fazem corridas, etc., tomar o Benuron para acabar as dores. O Carlos tinha feito muito esforço físico e o corpo agora dava sinais de exaustão. Bem, o Carlos ainda tinha, como é lógico, rações de sobrevivência, daquelas estilo bolacha, que tem os componentes todos e que se pode até misturar com água para dar aos bebés. E o Carlos decidiu, portanto, tinha na praia umas 6 e tal das 9 iniciais. Era bom reforçar-se agora um bocadito. O ideal não era comer tanto, mas com forças por perto. Decidiu comer o que restava da 7ª e mais uma, ficando agora com 5. Tomou um Benuron 500, aproveitou para ver a febre, um bocadito mais alta que a sua média, mas dentro dos limites, portanto não tinha febre. Deitou-se, pensou mais tarde ouvir o rádio de onda curta, mas estava cansado. Passado para aí 15 minutos depois de se ter preparado para dormir, tinha-se deitado por trás dos arbustos, ainda cortado com o seu Victorinox umas folhasitas, alguns caulos mais chatos de cortar, isto para se camuflar, para camuflar o bivi, o saco exterior impermeável. Tinha posto umas ramagens por cima. Pensou na situação a nível de iluminação, e as cidades à noite sem luz eram uma coisa assustadora. E as pessoas, tinham quase a certeza, já estavam a entrar em parafuso mental, quase certeza. E o Carlos tinha imaginado aqueles cenários e tinha essa preparação mental que é super importante. Pensou, no entanto, se a melhor hipótese não teria sido ficar em casa, teria tantos mais recursos e estaria muito melhor, mesmo a nível da qualidade da alimentação que ainda lhe restava e que tinha das suas reservas para 15 dias. Assim era, no fundo, um refugiado num território invadido. A sua bicicleta tinha ficado amarrada a um dos sinais perto da estação. Era um risco, mas agora não podia ir para o lado da estação porque esperava que os americanos viessem em procura dos portugueses resultantes, ou seja, que tinham sobrevivido à batalha e que agora se possivelmente misturariam com a população. No entanto, mesmo 4 homens, mesmo que só tivessem sobrado aqueles 4 homens que o Carlos não acreditava, deveriam ter sobrado muito mais 4 homens armados com secares, que são as espingardas de assalto do exército. Espingardas
modernas e com duas delas com lançadores de granadas e alguns carregadores suficientes eram um problema para os americanos, quanto mais que possivelmente poderiam tentar e iriam tentar juntar-se à guarda republicana, à guarda da GNR e à PSP. O Carlos já não se lembrava se na trofa havia só GNR ou se havia PSP. Em Santo Tirso lembrava-se que havia, lembrava-se que havia PSP e aliás tinha interagido com eles. Pá, adormeceu para aí 15 minutos. Passado aí não tinha a noção da hora. Passado para aí esses 15 minutos, acorda, havia helicópteros no ar e pelas luzes não lhe pareciam Apaches, pelas luzes e strobes. E o Carlos pensou, bem, possivelmente vão largar ou pousar em algum terreiro, praça, etc., ou até os seus operacionais, portanto os soldados, descerem por rapel. Pois com a certeza teriam visto teriam a monitorizar e vendo os possíveis soldados portugueses. É claro que havia população na rua, isso dificultava as coisas, mas eles iriam fazer a sua busca. Até porque era importante apanhar os soldados do ponto de vista, isto pensava o Carlos, e era a verdade, e veio-se a confirmar depois, até do ponto de vista informacional, porque os soldados iriam dizer às pessoas o que se estava a passar. Os soldados portugueses, e quase certeza iriam arranjar aliados. Claro, da própria população portuguesa a quem serviam. Eram para aí 10 helicópteros que o Carlos pensava serem Black Hawks. Isto poderia dar para aí 100 homens. Ora, se eram para aí 10 helicópteros, isso significava que os americanos possivelmente teriam já uma força considerável e sendo Black Hawks, teriam a princípio ou já em seu poder, quase certeza, o aeroporto do Porto ou e outros aeródromos, ou até a partir de uma frota anfíbia, ou de expedição com componente anfíbia de desembarque. O Carlos pensou, pá, ok, eles podem trazer inclusivamente cães e assim, mas daí irem mais para o centro da cidade. O Carlos agora também, ainda para mais com helicópteros no ar e com a certeza dentro de uma operação militar, o ideal era não se mexer. Ora, no entanto, se ficasse muito encostado durante o tempo da noite ao saco de cama e à lona, a lona e o saco de cama iriam aquecer e iriam mostrar ali um ponto mais alto a nível da detecção térmica. Então o Carlos pensou no seguinte, ok, a melhor maneira pensou com a mochila, levantar um bocado aqui a mochila, pô-la de lado, mais de lado, e do outro lado pôr a Maglite 4D. A pé, a Maglite 4D terá para aí que é para aí a pé, ou seja, a servir quase como um pilar de uma tenda.
Maglite 4D terá aí uns, sei lá, 35 cm para aí. Sim, pai, 35 cm de comprimento. Ok, assim fez. E ao pensar na Maglite 4D, que é alimentada por 4 pilhas D, tem, no caso da do Carlos, tinha 2 pilhas pretas, 2 pilhas de 4 pilhas D de 1,5 V. A duração para aí à vontade umas 8 horas. O Carlos pensou na sua situação a nível de luz. Ok, tinha a Maglite basicamente e tinha um loop ou um anel no cinto onde eu podia pendurar, estilo bastão, que era assim que andava com ela. Depois havia umas pilhas do rádio e essas eram pilhas mais pequenas, possivelmente essas seriam basicamente difíceis de arranjar agora, ao contrário do que muitas vezes se dizia nos meios de preparação e preppers e sobrevivencialistas que eram melhores as pilhas ou 3A de 1,5 V ou 2A de 1,5 V, mas eram também aquelas que as pessoas diziam usar mais para as lanternas que até poderiam pilhar. Bem, e talvez as pilhas 4D não fossem desaparecer rapidamente, pensou o Carlos. Isso poderia ser bom, mas depois pensou, bolas, alguém que seja aqui da zona e que tenha, por exemplo, uma lanterna com as pilhas destas, ele não vai levar só o suficiente para uma ou duas utilizações, vai levá-las basicamente quase todas. Ok. Entretanto, começa a ouvir os resultados da operação na cidade, mas não ouviu tiroteio nenhum e achou que o melhor era adormecer. Tinha comido, tinha bebido para aí, porque aquelas rações são estilo secas, tinha bebido para aí metade da água que teria agora 1/4 litro. Ok. Tudo bem. Adormeceu, mas pensou bolas a seguir. Quando acordasse, tinha a bicla para aí 1,1 km, talvez, e corria o risco de ser roubada. Bem, ainda bem que os carros ainda funcionavam, mas o combustível também já não era o máximo. Tinha visto, no entanto, bastantes pessoas a saírem estilo da cidade, não sei se para ter com familiares ou assim, qualquer. Bem, e pensa a hora, 8 horas na Maglite, tinha gasto um light stick a vir portanto, uma luz química a vir da estação até ali, porque também dava menos nas vistas. A headlamp, o frontal de cabeça, tinha já sido utilizado estilo 2 noites, mas não tinha poucas pilhas, pouquíssimas pilhas. Se tivesse 1 hora era bom, e já com pouco brilho. E tinha a pequenina lanterna do porta-chaves que, se lhe desse meia hora, ou seja, e depois tinha umas belas de chamas, não chegariam a 10. Bem, ok, estava aceitável, mas fraco, porque significava que, tendo que se deslocar à noite para conduzir, ou para conduzir a bicla com a Maglite, era complicado. Quer dizer, podia apoiá-la no guiador de um dos lados, mas com a mochila às costas, e assim a Maglite é de certa forma pesada. E bem, mas depois isso viria a seguir e adormeceu enquanto sentia quando os efeitos do Benderon começavam a fazer-se sentir. Ainda pensou, pá, isso
americanos. E se calhar era assim, ou seja, o Carlos se sentia, trouxerem cães e assim, mas não sabiam o cheiro original da pessoa, não fazia sentido porque estavam a procurar dentro da população. Se metessem pela linha, se calhar até era mais fácil encontrar o Carlos, não é? Mas fugir agora era impossível, porque era uma maneira de ser detectado. Ok. Adormeceu, e adormeceu pesadamente, estava muito cansado. Acordou já bem alto, o sol estava no ar, mas logo a seguir sentiu a sombra de uma nuvem passar sobre ele. Estava um clima sobre o sol, estava um clima de aguaceiros, e o Carlos acordou bem. Que pode ser que ele tinha mais meia barra de ração para 5,5 mais metade da água que tinha. Ouviam-se helicópteros americanos, quase certeza, no ar. E estava o Carlos a mastigar a sua barra. De repente, um helicóptero que estava mais próximo, que o Carlos sentia que estava mais próximo, sente que o motor começa a falhar e a seguir há uma explosão e um grande barulho sente a população, não sei o quê, aqueles muito falatórios, etc. Isso chegava até ao Carlos, não é? Não havia sequer carros a circular na rua. E a seguir um barulho diferente, estilo de explosão, quase como se fossem vários baques. E o Carlos tentava ver, mas pegar no monóculo para o lado da estação é assim, ele até era protegido contra reflexos, mas com sol de estilo diferente, muitas vezes as ópticas ou os sistemas ópticos, seja de visão noturna, seja de visão térmica, sejam binóculos, sejam miras telescópicas, especialmente se o sol bate de frente ou se atingidos pela luz de uma lanterna que projeta a uma certa distância, são uma boa maneira de revelar os seus operadores escondidos. Claro que também se podem proteger com redes e assim, para não chegar a luz de tal forma à lente, mas isso eram técnicas do SIS que o Carlos agora, ou dos Serviços Sociais Britânicos, que o Carlos agora precisava de usar. Pensou em pegar no monóculo para se aperceber das coisas, mas apercebeu-se que por aquilo de que tinha visão havia uma coluna de fumo, possivelmente num helicóptero ter caído, e já não sabiam helicópteros no ar. Carlos pensou: fogo, foram atingidos, não lhe parecia possível que os portugueses tivessem atingido os Apaches, que ainda por cima são bastante blindados, pelo menos na parte por baixo dos assentos dos pilotos e assim, ou até os mesmos Black Hawks resistem muito dano. Neste caso eram Black Hawks, resistem a muito dano. Ok, e o Carlos pensa: fogo, vê a coluna, espera aí, será que
porque houve um EMP dando cabo dos controles dos helicópteros. Ora, se houvesse um EMP, que é um pulso eletromagnético, significaria que a luz já estava em baixo, mas significaria que uma parte dos carros deixaria de funcionar e basicamente todos os equipamentos que usassem sistemas eletrónicos como o LED, e o sistema dos helicópteros eram fly-by-wire. Isso significa que os comandos e a forma de os controlar e pilotar são por impulsos elétricos, e eles teriam caído assim como os aviões que estivessem no ar. Isso significaria que possivelmente teria havido uma explosão nuclear. O Carlos tinha uma maneira de verificar, que era ligar o rádio e ver se havia o rádio a funcionar, porque o seu rádio teria sido atingido. Ainda bem que a lanterna Maglite era de incandescência, no entanto a headlamp era com a cena do LED, ok. E podia, como tinha o sistema de controle, até o sistema digital para fazer piscar a luz vermelha, fazer o pisca-pisca da luz vermelha, o acende-apaga. Bem, o Carlos ligou o rádio e não havia sinal, estava morto, basicamente. E o Carlos, ok, basicamente temos um EMP agora. As coisas vão completamente mudar. Haverá carros, talvez mais antigos, que ainda consigam funcionar. Experimentou a Maglite dentro do saco de cama, funcionava. E o Carlos, maravilha. Ou seja, tinha aquela lâmpada, tinha uma outra lâmpada suplente. Isso era uma vantagem, ou poderia ser uma vantagem em relação a uma de LEDs, apesar de a próprio, sendo que a extensão não é muito forte, ou não é muito longa, porque um dos problemas dos EMPs são os largos percursos, ou os longos percursos dos cabos de alta, média e baixa tensão. Baixa tensão que pode ser muito mais que os 230 volts, neste caso, que são utilizados na rede. Ora, ok, mas o rádio estava completamente calado e o Carlos não estava protegido, como é lógico, por embrulhado num material de isolante e depois em papel de alumínio. Não havia outra hipótese. O Carlos, ok, o rádio foi ao ar. No entanto, as pilhas eram compatíveis com a headlamp. Vamos ver se a headlamp funcionava. Tentou ligar, não. Ou seja, a headlamp tinha queimado. O Carlos teve a certeza que era um EMP. Agora as coisas ficavam mesmo muito, muito, muito complicadas. Um EMP é um pulso eletromagnético. As coisas ficavam mesmo muito complicadas. Por outro lado, não sabia se os americanos tinham trazido veículos, tinha sido só um assalto teletransportado, mas a ser um assalto teletransportado, depois também teriam que ser recolhidos e alimentados a nível de logística. E o Carlos pensou, ok, temos aqui uma nova situação. A headlamp ainda podia ser que às vezes tivessem sido as pilhas gastas, mas não me parecia. Outra coisa que, por exemplo, era uma vantagem da Maglite era o facto de, se fosse um LED, ficaria logo estilo queimado. Mas apesar das lanternas muitas vezes não queimarem com os pulsos eletromagnéticos, pelo que o Carlos sabia, porque a extensão não é muito grande e a carga, o extra voltagem distribui-se através portanto, do invólucro da lanterna. Mas, e por outro lado, se de alguma forma a lâmpada fundisse,
havia uma segunda lâmpada suplente em todas as Maglite. Ok. Que ficava no fundo e estava completamente isolada do resto, no geral, do resto do corpo da guitarra. Da guitarra, meu Deus, da lanterna. Ok. Bem. Tinha o Carlos acabado de comer e pensado que as pessoas nem faziam ideia do que aí vinha, porque segundo os estudos, se houvesse um EMP nos Estados Unidos em cerca de um ano, 90% da população morreria ou morrerá. Pá, mas significava também um perigo, lembra-se o Carlos. Este EMP com a certeza viria a princípio de uma explosão nuclear, como resultado de uma explosão nuclear, e agora tínhamos um problema, que era um possível fallout. O Carlos viu bem, tapou um bocado sempre a tapar-se com um saco de lixo que sacou do interior da mochila, daqueles industriais, e experimentou ver de onde estava o vento, apenas pondo momentaneamente uma mão com basicamente um lenço de papel, para depois confirmar na bicicleta, mas graças ele não sabia onde tinha sido a explosão, não sabia se estaria na zona de fallout ou não. Ou seja, era preciso, segundo o procedimento, avançar o mais rapidamente possível para dentro de uma estrutura, porque se o Carlos estava ali fora e em 15 minutos a explosão nuclear fosse perto, haveria o fallout, e sem o rádio o Carlos não... E já tinha passado um bocado de tempo, era complicado, podia ter sido exposto à radiação, porque não interessava a saber a direção do vento se não sabia de onde tinha vindo, de onde tinha sido a explosão inicial. E agora havia também outra questão, que era, a bicicleta agora era um bem precioso, estava a 1100 metros de distância. Forçar a entrada na estação de trofa, no edifício, também não era um edifício, porque o Carlos precisava de um edifício para aí de apartamentos ou assim, e entrar no seu interior e ir para um dos pisos mais ou menos a meio do edifício. Se tivesse 5 andares, ficar no terceiro, talvez na caixa das escadas, mas isso possivelmente iria irritar várias pessoas. Ok, era a altura também de, se calhar, muitas coisas iriam começar agora a ser muito mais violentas. Qual era a situação? Bem, às tantas estava o Carlos ainda a acabar de fazer todas estas cogitações mentais, ou pensar, ou bem, se 2 tiros simples, bum, bum, não parecia muito longe ao Carlos. Quer dizer, também com um silêncio muito maior resultante do facto de não haver eletricidade, e muito barulho de população excitada. Carlos, às tantas, lá ao fundo, sente bum, há mais um tiro, e parecia-lhe vir do lado da estação. Carlos pega no monóculo e vê estilo objetos a pensar no ar, e o Carlos pensou pedras. E vê aquilo que lhe pareciam soldados estilo americanos. Aliás, reconheceu as M4,
conheceu o equipamento americano. A M4 é a arma de assalto, uma versão mais curta da M16. E os trofenses são, possivelmente já avisados por os portugueses que se safaram, são, como uma vez demonstraram quando o Varzim partiu, portanto, no resultado desportivo de futebol não os deixou ficar na primeira divisão, e eles perderam, e eles entraram em conflitos até por causa não sei se foi de futebol, penso que foi por causa de futebol, mas não sei se foi por causa de futebol, foi quando foi depois a elevação da tarofa à sede do Conselho, depois pertencia a Santo Terço, mas penso que foi por causa de futebol, e travaram uma noite de batalha campal com o GNR. Bem, entretanto a população, o Carlos vê que nas partes da estação, e mesmo numa ponte mais acima, a população se aproximava em grande número a partir para o ataque com pedras e outros objetos contra as forças americanas, e vendo nitidamente na parte mais baixa da estação 2 soldados americanos a recuarem, enquanto muitos projéteis subiam só contra eles. A certa altura, cerca de, sei lá, 10, 15 disparos seguidos. Bum, 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 bum. E pá, e o Carlos apercebe-se em pouco tempo que os gajos estão a disparar sobre a população. Basicamente, não era uma polícia de choque, era um exército, estavam lá a tirar pedras, e isso não justifica. Quer dizer, o Carlos pensou, agora é a guerra, agora vale tudo, e os americanos estavam a matar a população que os estava a atacar. A princípio, sentiu que houveram algum pessoal que veio à frente, mas depois o que viu na ponte que passava por cima das linhas da estação, que o pessoal estava a fugir completamente endebandada. E ainda para mais haviam americanos agora na zona da estação onde o Carlos ia buscar a bicla, e não estariam nada, portanto, dispostos a encarar um tipo que fosse buscar uma bicla, visto que os portugueses os tinham, especialmente os trofenses, que são lutadores, os tinham atacado. Agora era a loucura total. O Carlos sabia aquilo que vinha aí, as pessoas já não teriam que comer, havia pessoal, e ia ser o caos total. E agora era uma situação estilo de Mad Max, de loucura mesmo. Ok. Bem, Carlos pensou, o melhor que eu tenho a fazer é esperar pela noite. Muitos dos equipamentos eletrónicos, quase de certeza, foram afetados. A haver drones, teriam que vir de outro sítio, teriam que ser drones de grande capacidade, e ver uma pessoa a caminhar numa linha estilo para ir buscar uma bicicleta. Se os americanos saíssem daquele local e fossem mais para o centro da cidade, como tudo faria prever, era o melhor. No entanto, o Carlos sabia que se tinha exposto e não tinha fugido do fallout. No entanto, não apareceu chuva radioativa, e isso era bom. Não apareceu partículas de cinza, e assim, isso era bom. Mas não sabia se tinha havido radiação ou se vinha radiação de outros lados, conforme o vento, para cobrir aquela zona. O vento estava ligeiramente para aí de nordeste, mais ou menos. O Carlos viu pela bússola, decidiu deitar-se de novo e deixar reforçar as energias, e à noite iria buscar a bicicleta. Mas qual era o plano a seguir que o Carlos teria? Para onde iria? Agora teria que ser muito mais violento, inclusivamente, porque precisava de arranjar comida, não é? Mas assim como ao Carlos, todos, a situação era
todo o desespero que as pessoas não deveriam ter, a fome, a loucura a instalar-se, ia ser um desastre. Ia ser um desastre. O que é que o Carlos precisava? Pá, coisas que tinha em casa, não é? Por exemplo, faria jeito uma arma de pressão de ar. A arma de pressão de ar do Carlos. Até para bater pombos e assim. Ora, o Carlos pensou, bem, mas há outras formas de os apanhar. Entretanto, decidiu esperar pela noite e depois pensaria melhor no que fazer. Mas fazia-lhe a cabeça, basicamente, ou a nível de intenções, uma possível ida ao Maximato, nem que fosse para arranjar uma machadinha, que era um bom utensílio para legítima defesa. Mas teria que o fazer à noite. E teria que conduzir, basicamente, com a Maglite. Poderia arranjar uma maneira com paracorda ou assim. Onde é que poderia prender a Maglite? Era complicado, porque a Maglite era pesada. Conduzir conduzir a bicicleta com uma Maglite numa das mãos não parecia muito propício ao Carlos. Então o Carlos pensou depois, bem, posso sempre prender a Maglite entre a parte mais descendente do quadro e a parte da forquilha, por onde parte a roda. Mas por outro lado, ou então teria que andar muito devagar enquanto a headlamp não apagasse completamente. Mas a ida ao Maximat parecia-lhe uma boa hipótese de momento, por um lado. Por outro lado, teria que ultrapassar a cidade, onde haveriam quase certeza forças americanas e que estariam agora com medo da população. Entretanto, o Carlos tinha ouvido os gritos, a histeria, tudo. Uma coisa impressionante. E por aqui fica o 8º capítulo de A Macieira Audiobook Novela Áudio. Espero que gostem. Até ao próximo capítulo.